Bem, então vamos começar agora a nossa aula, né? Lembrando aí, ó, onde que a gente parou, áreas equivalentes de um triângulo. Então, o que que a gente vai fazer? Como que eu faço isso? Primeira coisa que eu tenho que fazer, o que que é? É pensar equivalentes. O que que são triângulos equivalentes, pessoal? Triângulos equivalentes são triângulos que possuem a mesma área. Não confundam equivalentes com equilátero. Equiláteros são triângulos que têm lados iguais. Equivalentes, essa palavrinha aqui, ó, significa que eles possuem áreas iguais. Tudo bem? Então, ó, o que a gente vai fazer, pessoal? Pensa assim comigo. Se eu pegar esses dois triângulos, se eu tenho esses dois triângulos, quanto que vale a área de um, quanto que vale a área do outro? Se eu pegar esse primeiro triângulo, pessoal, olha a área dele. Como que eu faço para calcular essa área? É só fazer aqui, ó, base 6 vezes a altura 2, dividido por 2. O que que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse 2 com esse 2. Então, a minha área, pessoal, vai ser o quê? 6, o quê? Unidades de área. UA. Tudo bem? Vamos calcular a área desse. Fala, professor, mas os dois são diferentes. Sim, os dois realmente são diferentes. Mas será que as áreas realmente são diferentes? Não sei. Vamos pensar, ó. A área 2, pessoal, vai ser o quê? É só a gente pegar base 4 vezes altura 3 dividido por 2. O que eu posso fazer, pessoal? Simplifica esse 4 com esse 2. Aqui sobra 2 e aqui vai sobrar 1. Então, reparem vocês, ó, a área 2 é 2 vezes 3, 6. Olha que coincidência. Aí você fala assim, o que significa? Significa dizer, pessoal, que esses dois triângulos, apesar de eles terem lados diferentes, eles são exatamente iguais em relação à área. Eles possuem a mesma área. Se eles possuem a mesma área, pessoal, então, o que eu consigo fazer? Eu consigo falar, esses dois triângulos são triângulos equivalentes. Então, triângulos que têm mesma área são triângulos equivalentes. Pensa assim, ó, triângulos equivalentes, mesma área. Se eu traço um segmento que a gente já conhece, lembra aquele segmento que sai do vértice e divide o lado em partes iguais? Na hora que eu traço aqui, pessoal, na hora que eu tracei esse segmento, lembra que ele chama mediana? Mas não vem ao caso agora. Pensa no seguinte, pessoal. Quando eu faço isso, eu divido em dois triângulos que têm a mesma base. Mas e a altura deles? Quanto que vale? Eu não sei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou traçar a altura. Na hora que eu traço a altura, pessoal, reparem vocês o seguinte. Essa altura, ele é a altura do triângulo pequeno. Você fala, por quê, né? Aqui está fácil de ver que é do triângulo pequeno. Paguei aqui. E agora, e esse outro triângulo? Pessoal, vou fazer aqui no cantinho, ó. Pensa assim, ó. Se eu pegar aqui, ó, qual que é a altura desse triângulo? Lembra, ó, eu vou prolongar o segmento. E agora, aqui está a altura, ó. Esse segmento é a altura. Desculpa, repara que esse segmento que eu tenho aqui é exatamente o mesmo segmento que eu tenho. Então, eles possuem a mesma base e os dois possuem a mesma altura. Se tem a mesma base e a mesma altura, o que eu posso falar dos dois, pessoal? Eu posso falar que a área desse triângulo é igual à área desse triângulo. Então, a gente pode chegar a uma conclusão. Toda vez que eu traçar a mediana, tracei a mediana, eu divido em triângulos equivalentes. Eu divido em triângulos que possuem a mesma área. Ah, professor, esses triângulos são iguais? Não, não obrigatoriamente. Eles são triângulos equivalentes, possuem a mesma área. Tudo bem? E áreas proporcionais? Reparem só, pessoal. Se eu traço aqui agora a altura deles, ó, vou traçar a altura. Na hora que eu traço a altura, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Reparem vocês o seguinte, ó. Se a gente brincar, ó, isso daqui, ó, é a altura. Se isso daqui é a altura do triângulo pequeno e a altura desse daqui.
O que eu sei? A base dele, ó, aqui é x, a base desse é 2x. Então, o que dá para a gente saber, pessoal? Se a base de um é o dobro do outro, eu consigo falar, e possui a mesma altura, e as bases são o dobro, o que acontece com as áreas? Vou chamar o seguinte, pessoal, vou chamar isso daqui de 1, vou chamar isso daqui de 2. Qual que é a área 1? Me ajuda aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. E a área 2, pessoal, o que é a área 2? Ó, vai ser a base, que é 2x, vezes a altura, que é a mesma altura, né? Olha aqui, ó, a mesma altura, que é hzinho, dividido por 2. Reparem no seguinte, pessoal, isso que eu tenho aqui, ó, x vezes h sobre 2. Não é a área que eu tenho aqui, ó, isso não é a área 1. Então, o que eu posso falar, pessoal? A área 2 é igual a 2 vezes a área 1. Então, eu posso chegar à conclusão. Se dois triângulos possuem a mesma altura e a base de um é o dobro da base do outro, significa dizer que a área de um é o dobro da área do outro. Então, recapitulando, o que a gente tem para a aula de hoje? Primeira coisa, pessoal, recapitulando, eu sei que se os triângulos, eles são triângulos equivalentes se possuem a mesma área. Se eu traço a mediana, eu divido em dois triângulos de mesma área. Se eu tenho aqui, pessoal, o quê? Imagina só, isso aqui é x, aqui é 2x. Se as bases são proporcionais, as áreas também vão ser proporcionais. Então, se uma base é o dobro da outra, a área de um é o dobro da área do outro. O que mais que eu sei? Se, olha lá, presta atenção aqui, ó. Se fosse o triplo, pessoal, se aqui fosse 3x e aqui x, a área seria o triplo do outro. Se fosse o quádruplo, seria o quádruplo um do outro. Entende como que as áreas são proporcionais, pessoal? Tranquilo quanto a isso? Beleza, pessoal? Então, triângulos equivalentes, mesma área, áreas proporcionais, tudo bem? Então, pessoal, até a próxima. Vida longa e próspera.